Figueiredo não deu resposta ao compositor Oscar da Silva. Mas hoje o que me traz cá é A Doida de Amor. E esse romance é curioso como, de momentos a momentos, de carta para carta, vai fazendo uma colunagem entre o Raul e o Oscar da Silva. É esse o meu propósito. Portanto, quando Antero de Figueiredo publica o romance Doida de Amor, em 1911, o compositor vivia em Lessa da Palmeira. A primeira edição deste romance foi praticamente coincidente com a mudança de residência do pianista, que aceitou o convite da família Caetano Rodrigues, o Caetaninho, que vivia numa moradia na Estrada da Amorosa, perto do Rio Lessa. Ora, Orlando Correge deixou-nos um registro que diz: na residência do fraternal companheiro, sente-se como se fosse a sua. Aí tocava no erar e compunha. Vários amigos e artistas ali se reuniam em elevada confraternização. A casa é esta que vemos na imagem. A memória do local, os depoimentos são basicamente do seu discípulo e grande amigo, o folclorista Armando Lessa, e do poeta Jorge Condeixa. Armando Lessa evoca: quantas vezes, nos seus tempos de Lessa, após longas audições pianísticas até 10 horas, para regalo de Fernando Moutinho, Carlos Clavel, Armando Braga, Rocha Leite, Caetano Rodrigues e poucos mais, ele saltava para a rua, ainda excitado, corria à praia e ali, de pés nus, as calças pelos joelhos, emprestava a força do seu pulso à faina do içar dos barcos. O poeta Jorge Condeixa, esquecido e mal amado, escreveu que o jardim da casa do seu amigo e protetor Caetano Rodrigues, que vemos na imagem com o Caetaninho, cheirava a rosas de toucar. Era em Lessa da Palmeira, em casa de gente amiga, e tocava Oscar da Silva. E eu, que também o escutava, como o mar andasse perto, sentia o cheiro das algas, beras, rosas de toucar subiam pelas paredes. Ao piano, Oscar da Silva tinha improvisos de gênio. Ora, o compositor Oscar da Silva nasceu em 1870, no Porto, em Paranhos. Portanto, quando se publicou o romance Doida de Amor, em 1911, o compositor já não era adolescente, já tinha 41 anos de idade. Entre 1909 e 1910, morriam em Lessa o pai e a mãe. E, como um tardo dependente, aceita o convite do Caetaninho, que, comovido com a tristeza e desalento de Oscar da Silva, o convida a ficar na Vila Franca de Lessa, entre a Fonte dos Amores e o melodioso Cantar das Lavadeiras. À guarda do Caetaninho, o compositor deixava tudo quanto possuía, o que trouxera dos pais. Aí se encontrava quando regressava de Lisboa ou das turnês. Às mãos do fiel Caetano Rodrigues, deixava cartas, documentos, autógrafos musicais, caderneta bancária, deixava tudo, enfim. Quando o romance Doida de Amor foi publicado em 1911, o compositor exercia a sua atividade dando aulas de piano nas casas da burguesia portuense. Na opinião de Orlando Correge, seu biógrafo, o pianista não gostou nada do enredo do romance Doida de Amor, porque no teor daquelas 24 cartas escritas por Gabriela a Raul, a figura amante
a amada, tinha e tem uma espécie de luz e sombra daquela outra figura, Oscar da Silva, a quem já tinham chamado o Schumann, Chopin do Sul, e a história da música portuguesa se preparava para lhe atribuir o título de último romântico, mas que em consciência devemos dizer também um tardo romântico. Temos que admitir que o escritor estava a par da vida profissional e até da vida privada do compositor pianista. Toda a gente sabia. O Menino Bonito era um personagem de bom mundo, um jet set da nossa época, e Antero de Figueiredo sabia que Oscar da Silva tinha frequentado o Conservatório Real de Leipzig e imediatamente a seguir estudar com Clara Schumann em Frankfurt. Antero de Figueiredo sabia que Oscar da Silva era admirado como pianista e intérprete do melhor Chopin, Schumann e Liszt. Os melómanos gostavam mais dele, ou de o ouvir a ele, do que o Viana da Mota em Lisboa. Antero Figueiredo sabia, seguiu-lhe os passos e delimitou o seu espaço geográfico: Lisboa, Porto, Lessa, Matosinhos e Foz. Antero de Figueiredo conhecia as edições, obras musicais utilizadas e interpretadas pelo pianista. Certamente, Antero de Figueiredo terá colecionado programas. Antero de Figueiredo, sem citar a novela lírica Dona Messia, estreada em 1901 em Lisboa, não deixa de o fazer subtilmente, falando de uma ópera de costumes portugueses. Antero de Figueiredo conhecia o Teatro Gil Vicente no Palácio de Cristal e faz desse espaço o epicentro do primeiro encontro dos personagens do romance Doida de Amor. O Teatro Gil Vicente foi o palco que, por excelência, serviu o percurso musical do pianista Oscar da Silva. Antero de Figueiredo sabia que, com todos estes elementos, só precisava de arranjar um Romeu e Julieta, que neste caso foi o Raul e a Gabriela, escreveu um romance a dois, mas só um é que escreve as cartas, que são 24. Gabriela esforça-se por conseguir algumas letras, algumas respostas. Até neste pormenor, o escritor foi certeiro. O compositor, durante a sua vida, foi preguiçoso na correspondência. Os amigos queixavam-se e as amigas também. Aparentemente, a família Oscar da Silva correge, instalou-se em Lessa da Palmeira com caráter mais permanente por volta de 1904-1905, quando em Lisboa já havia muita inquietação, muita turbulência política revolucionária. Para a família Oscar da Silva, descendente dos Delage e Correge, com enorme tradição na cidade do Porto, os tempos conturbados do início do século XX não estavam a correr de feição e não podemos ignorar que o compositor tinha o estatuto de bolseiro da Casa Real Portuguesa, era visita do Paço Real e, sobretudo, registro de interesse da rainha Dona Amélia por assistir aos seus concertos. O rei Dom Carlos, mais mundano, gostava de o convidar. Era chique ter um artista por perto, mas como também o rei era galhofeiro, a história que se conta diz que o rei achou o compositor triste e perguntou-lhe o mal. Ao que o Oscar da Silva respondeu: "Saiba, Vossa Excelência, que não me sinto bem do coração."
E ela, Oscar, é morena ou loira? Palavras do rei. Em alguns trechos desta história de amor, perspassa de forma natural ou ficcionada a figura de Oscar da Silva. Se Antero de Figueiredo tivesse escolhido apenas a figura de um pianista, já não era Oscar da Silva. A personagem Raul podia ser só compositor, já não era Oscar da Silva. Mas reparem bem, o pianista, compositor, que Antero de Figueiredo retratou de corpo e alma, tirou-o pela pinta, como ao goraz, como nós dizemos na gíria matosinhense. Não me comprometo convosco a apresentar um trabalho analítico sobre o romance Doida de Amor, nem a traçar um retrato artístico, psicológico sobre o pianista-compositor, e muito menos psiquiátrico sobre a Gabriela, a doida de amor, que termina os seus dias num quarto particular do Hospital de Alienados do Conde Ferreira. Para preparar esta comunicação, à medida que a ia trabalhando, fiquei sempre com a sensação de que valeria a pena experimentar alguma cenografia. E pedi a uma amiga, Rosalina Queiroz, que vai assumir o papel de Gabriela e vai ler 5 cartas que me vai enviar para a mesa. A partir desse momento, então, eu farei a leitura respectiva. Muito obrigado. Eu vim para o Porto para me afastar da família do Rui, que não me via com bons olhos, e para me aproximar da minha querida amiga Ambrosina Torreão, que contava vir neste inverno instalar-se na Voz e afinal não veio. Eu chegava ao Porto com a alma bem triste. Tinha sede de paz e amor. Foi quando te encontrei, conhecia-te de nome e de me falarem de ti, das tuas aventuras. Vi-te e ouvi-te pela primeira vez num concerto de caridade no Teatro de Gil Vicente. Tocavas Chopin, Schumann, Liszt. Logo me enamorei da tua distinta figura, da tua palidez expressiva, dos teus olhos negros, ora melancolia, ora sorriso, da tua boca sutil, dos teus cabelos meigos, do romantismo da tua alma, revelada na interpretação desses românticos autores. Maria! Estas criadas. Chamou-me, senhora? Chamei sim, leva esta carta, por favor. Muito obrigada. Quer a referência aos compositores Chopin e Schumann, quer ainda a alusão ao Teatro Gil Vicente, fazem parte do conhecimento de dados sobre Oscar da Silva. Dados que corriam na cidade, nos jornais e de boca em boca. Antero de Figueiredo não terá ignorado a notícia que chegou de Paris, por exemplo, o célebre concerto na Sala Eirar. Assistiram a Condessa o Conde e a Condessa de Azevedo e Silva, o escritor Essa de Queiroz e a esposa, o embaixador dos Estados Unidos, a Madame Rasati e quase toda a colónia portuguesa de pintores e artistas do bairro latino. Ora, nós não temos a certeza se António Nobre assistiu a este concerto, mas a verdade é que o referiu numa carta ao seu irmão Augusto, aqui para a Foz, e diz: há meses que é meu companheiro de casa, Rua das Écoles, número 41, um compositor notável, Oscar da Silva, conhece muito de Lessa,
o nosso Alberto. Este Alberto foi o que foi cônsul na Alemanha, de quem é amigo e de todos nós. É primo da Ismália. Dá hoje um concerto, um segundo concerto na Sala Irá, ao qual assiste o melhor de Paris. Ismália terá sido namorada de António Nobre e temos entre a assistência um descendente da famosa Ismália. Ora, mas a juntar a toda esta mundanidade uma referência crítica à forma como Oscar da Silva interpretava Chopin e Schumann, circulava nos programas e notícias sobre o pianista, que o público em geral melómano bem conhecia, que diz assim: Le Nocturne de Chopin, ainsi que le Carnaval de Schumann, ont été fort applaudis. Il n'y a pas que um pianista de primeiro ordem. Antero de Figueiredo conhecia o alto nível atribuído a Oscar da Silva na interpretação de Chopin-Schumann. Daí o seu retrato. Passamos à segunda carta. Na interpretação desses românticos autores, enchi-me de curiosidade, embriagaste-me, falaste-me. Os teus olhos eram penetrantes insinuações de amor. Alarmaste-me, invadiste-me a alma ferida, também a tua estava magoada. Acabavas de ter um grave arrufo com essa Margarida de Sousa, quase tua noiva, criaturinha em quem nunca pude encarar a sangue frio, tão insignificante e antipática me parecia. Como poderia aquela burguesia de Matosinhos compreender-te e amar-te? Impossível. E tu percebeste-o logo às nossas primeiras confidências, aos teus primeiros beijos, aos nossos primeiros amores. E junto de mim, depressa, te esquecestes dela. Maria! Ai, sempre demorada. Maria! Sim, minha senhora. A próxima vez quer que fale mais alto? Não, não vale a pena, desculpe. Sem comentários, Maria. Leva esta carta, se faz favor. Com certeza. Obrigado, Maria. Tem paciência. Esta referência a uma tal Margarida de Sousa, criaturinha, insignificante e antipática, diz Gabriela enfadada. Como poderia aquela burguesinha de Matosinhos compreender-te? Impossível. Ora, esta referência pode estar relacionada com o famoso caso de paixão de Oscar da Silva por Glorinha, uma costureira ou modista que frequentava a casa de Caetano Rodrigues. Vamos ver. O pianista ficou órfão aos 40 anos de idade. A mãe, super protetora, impôs ao pianista o seu Oscarinho, como lhe chamava, uma tendência de dependência estrutural e organizacional dos seus próprios meios, objetivos e decisões. Mãe galinha. Quando ela morre, diz o biógrafo, Oscar da Silva fica deprimido, muito mais do que é normal. Vale-lhe o grande amigo, como não teve nenhum em Lessa da Palmeira, o despachante da alfândega, Caetano Teixeira Marques Rodrigues, homem rico e admirador incondicional do músico. Terá sido neste contexto que se desenvolveu a paixão de Oscar da Silva por Glorinha. Não quero abusar deste caso. Se o houve, Antero de Figueiredo foi muito subtil. O que se sabe é que o seu amigo Armando Lessa lhe pediu contenção, dizendo-lhe: um professor de meninas bem
apaixonado por uma costureirinha, podia prejudicar a sua reputação. Outro caso que também se sabe é que a Casa Sassetti, em Lisboa, lhe enviava para Matosinhos dinheiro dos direitos de autor das obras publicadas. O que se sabe? Sabe-se porque o Orlando Correge, herdeiro direto e biógrafo do compositor, o disse. Mas um dado concreto, talvez também enigmático, está relacionado com a obra para quarteto de cordas Ela, simplesmente com este título, Ela. Será ela a Glorinha? A obra está catalogada como tendo sido escrita depois da sua morte e estreada em Madrid no Teatro de La Princesa. Através de uma carta de Armando Lessa, ficamos sem saber se o amigo íntimo deixa cair o pano desta questão ou deixa a questão em aberto. E vou ler. Meu egrégio mestre, magoadamente soube de uma vossa despedida à terra portuguesa. Caminheiro errante, fugitivo ao seu lar, apagado, só, as referências são todas lá. Há casos perdidos que atraem poentes marítimos que não se